Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é uma live devocional. Normalmente eu faço essas lives à noite, mas hoje eu estou fazendo essa live agora pela manhã. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu falo que essas lives devocionais, elas são um momentinho de partilha, é um momentinho de desabafo também. É um momentinho onde eu transbordo para vocês aquilo que eu recebi no dia, aquilo que está latente no meu coração. Então, como é que funcionam essas lives devocionais? O que elas significam? Essas lives devocionais, elas funcionam da seguinte maneira: eu leio algo da Bíblia, né? Então, eu compartilho com vocês provavelmente algo que eu li nesta manhã ou na noite, algo que tocou meu coração. E aí eu trago para vocês uma reflexão em cima deste texto bíblico que eu li. Então toda live tem um tema. O tema de hoje, por exemplo, é confiança. Então eu separo uma palavra que tenha a ver com isso que eu estou pensando, refletindo, que no caso de hoje é confiança. Por que eu acho que confiança é um tema que vale a gente sempre falar? Já fiz outras lives com este tema, confiança também. E eu acho que continua sendo válido, primeiro porque a gente sempre tem pensamentos diferentes a cada dia, a gente tem novos pontos de vistas, né, a cada nova manhã. A cada manhã a gente tá um pouquinho diferente, né? Nós já não somos, eu sinto que é como se quando a gente lê um livro, sempre a gente pode ter uma percepção diferente daquilo que a gente leu. Então, mesmo o tema, né? Vocês já me viram falando sobre alguns temas, e tem alguns temas que eu acabo repetindo mais vezes, como confiança, porque são temas que a gente não vai assim desenvolver, não são reflexões que a gente vai cessar, né? Que a gente vai parar de pensar sobre isso. Do dia para noite, ou na verdade, assim, não sei se em algum momento da nossa vida, da nossa passagem aqui no mundo, se a gente vai parar de refletir sobre essas questões, né? Então, o desenvolvimento da confiança é um tema que eu sinto que ao longo da nossa jornada humana, ao longo dessa nossa experiência aqui no mundo, a gente vai estar desenvolvendo, a gente vai estar refletindo, a gente vai estar tendo oportunidades de aprofundar um pouquinho mais, de crescer um pouquinho mais a confiança do nosso coração. Porque eu sinto que nós humanos, nós somos muito controladores, nós somos muito inseguros, né? A gente está sempre buscando a segurança naquilo que é conhecido para nós. Só que aquilo que Deus tem para nós é totalmente novo. Não é aquilo que está no nosso banco de dados, não é aquilo que a gente tem na nossa memória, não é aquilo que já é conhecido, aquilo que já é familiar, aquilo que já está ali no nosso passado. Não, Deus tem coisas novas para cada um de nós. Só que para a gente viver essas coisas novas, a gente precisa confiar nele. A gente precisa crer nas promessas dele. Então, eu fiquei pensando sobre isso desde ontem à noite, eu fiquei refletindo acerca da confiança, do desenvolvimento da confiança. E aí, no meu devocional, tanto da noite de ontem como também da manhã de hoje, eu li algumas passagens da Bíblia que me confirmaram que esse seria um tema legal da gente falar hoje aqui em live. E eu quero começar então com vocês lendo Salmos 90, versículo 14. Deixa eu ver aqui, eu sempre gosto de abrir, gente, mais de uma versão da Bíblia, porque tem versões que são um pouquinho mais simples, né, de vocês compreenderem, porque eu sei que muita gente aqui é cristã, outras não são, umas têm costume de ler a Bíblia, outras nunca leram, então eu gosto de sempre tentar facilitar para que mais pessoas tenham a compreensão daquilo que eu estou compartilhando, daquilo que eu estou falando. Uma outra coisa, gente, que eu queria compartilhar com vocês é que tudo que eu compartilho aqui é sobre a minha jornada de fé, é sobre a minha caminhada, é o meu entendimento. Então, eu tô muito longe de ser a dona da verdade, de ser alguém de ser uma pregadora, né, de ser uma
enfim, uma pastora, porque às vezes as pessoas brincam, mas eu fico até com medo de ser uma brincadeira com fundinho de verdade, sabe? Então eu sempre gosto de deixar claro que eu sou nova nessa caminhada, né, de leitura da palavra. Eu já sempre gostei de ler a Bíblia, mas eu não tinha o hábito, eu não tinha tanta constância. Então agora que eu tô tendo essa constância de uns meses pra cá, e aí eu comecei a ter vontade de compartilhar um pouco desses meus momentos de leitura, desses meus aprendizados. Eu tenho sentido muito assim Deus falando, o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração, à minha mente através da leitura da palavra. Mas eu sinto que eu ainda tenho muito que entender dela, sabe? O que me contextualizar dela. Então, porque tem muita gente, né, que já tá há mais tempo aí na jornada de fé, há mais tempo, né, tendo estudos mesmo da Bíblia, e pode chegar e falar: Nossa, isso que você tá falando, que absurdo, ai, isso não tem nada a ver. Só que é a minha percepção, é o meu entendimento, né, aquilo que hoje eu entendo. Então, pode ser que amanhã eu entenda de uma forma diferente, pode ser que amanhã eu tenha uma revelação completamente diferente, né, pelo Espírito Santo de Deus, porque eu acredito que a Bíblia não é um livro comum, é um livro não é só para a gente entender racionalmente, intelectualmente, muito pelo contrário, é um livro para a gente se permitir sentir, é um livro para a gente pedir a ajuda de Deus para compreensão. Então, é um livro para a gente realmente meditar, né, em cima de cada coisinha que a gente lê, de cada coisinha que a gente recebe. Então, só deixando claro que aqui realmente assim é uma partilha do meu coração, como se eu estivesse conversando com uma amiga, né, compartilhando com essa amiga as minhas descobertas. Então, eu espero que essa minha partilha com vocês possa de alguma forma trazer leveza, trazer ânimo, trazer inspiração para que vocês também comecem com a leitura da palavra, que vocês também comecem com um devocional, com este hábito que tanto nutre não só a nossa mente, nosso coração, mas também a nossa alma e o nosso espírito. Tá bom? Então vamos lá. Salmos 90, versículo 14. Ó, eu vou ler a versão NVI para vocês e a versão VFL, que é a versão fácil de ler. Ó, satisfaze-nos pela manhã com o teu. Ó, então primeiro eu vou ler Salmos 90, versículo 14, pela versão NVI, que diz assim: Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Satisfaze-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Ai, Amanda, bem-vinda! Amém! Ela falou: Deus vai te trazer algo novo. Eu senti isso na igreja anteontem. Amém, Amanda. Você ora por mim quando você está na sua igreja? Ó, sempre precisando de oração. E eu espero que Deus derrame novas porções dele na minha vida, que ele de fato traga coisas novas para mim. Eu estou muito entusiasmada com aquilo que o Senhor, com aquilo que eu creio que o Senhor tem para mim, e eu quero cada vez mais, gente, realmente viver aquilo que Deus tem para mim, não aquilo que eu desejo viver, mas aquilo que o Senhor tem para minha vida. Este, de fato, tem sido o pedido do meu coração. Oro porque você me despertou para Deus novamente. Amém. Glória a Deus por isso, Amanda. Continue firme, amor. Continue firme na igreja, continue firme na sua fé, na sua relação com Deus, com Jesus, porque uma vez que a gente entrega o nosso coração a Ele purifica a nós. Ele restaura, Ele purifica, Ele faz tudo novo, sabe? Na nossa mente, no nosso coração, na nossa visão. Então, não tenham medo, gente, não tenham medo, não olhem para o passado de vocês. Então, se dediquem a esta entrega completa do coração e da vida de vocês a Deus, porque vale a pena, vale a pena. E aí, né, então, já que estamos fazendo uma live pela manhã, né, pelo dia, eu senti de começar a live com este Salmos 90, versículo 14, para que a gente realmente possa fazer esta oração
Mais uma vez eu vou ler. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Por quê, gente? Porque quando a gente pede a Jesus para que ele nos satisfaça com o amor dele é o amor mais leal que a gente pode encontrar, é o amor mais genuíno, é o amor mais verdadeiro, é o amor mais presente, é o amor mais transbordante que a gente pode encontrar nessa vida, é o amor de Deus. Às vezes a gente fica buscando o amor nas pessoas, a gente fica buscando o amor em alguém, e esse amor, gente, que a gente fica buscando fora, ele não vai preencher o nosso coração, ele não vai trazer alegria em todo o tempo. Mas é claro que a gente pode, né, e a gente até deve buscar relações, buscar coisas que alimentem essa alegria em nós, que fiquem, né, estimulando essa alegria em nós. Mas a base da nossa alegria, o nosso porto seguro, o nosso apoio, a nossa base mesmo, tem que ser Deus, tem que ser o nosso porto seguro, o nosso apoio, a nossa base mesmo, tem que ser Deus, tem que ser o amor de Deus, tem que ser a presença. O nosso apoio, a nossa base mesmo, tem que ser Deus, tem que ser o amor de Deus, tem que ser a presença, o amor de Deus, tem que ser a presença. Gente, Mari, bem-vinda! Maria Thaís, bem-vinda! Quem mais tá entrando? Gente, já que tá travando, eu vou tomar um golinho d'água. Leidiane, Jones Lucas, Ana Oliveira, bem-vindos! Tá travando ainda, gente? Como que tá agora? Melhorou? Ainda está travando? Desculpa. Nossa, a notificação da live chegou agora. Meu Deus. Gente do céu, meia hora de live quase e só chegou agora a notificação. Voltou. Ai, amém. Que bom que voltou, gente. Ó, então vamos lá. Voltou, ok. Então, amores, sejam bem-vindos. Quem tá chegando agora, tá? Essa live está sendo gravada, vai ficar disponível também no YouTube. Então, quem quiser depois reassistir essa live, corre pro YouTube. Quem está no YouTube, quando essa live estiver por lá e se você estiver me assistindo, se for o seu momento, não esquece de dar o seu like, o seu coração. Quer dizer, aqui na live dá pra dar coração, lá no YouTube não dá pra ficar dando coração, né? Mas você pode deixar o seu joinha, o seu like
E não esqueçam também, gente, de comentar. Lá no YouTube é muito legal e eu, inclusive, recebo por e-mail, gente, cada comentário de vocês. Então eu vejo tudo. Eu preciso me organizar de tempos em tempos para tirar um tempo para responder os comentários lá no YouTube. Mas é muito feliz eu poder, né, receber, ler, entender aquilo que vocês estão achando dessas lives, como que tá sendo para vocês, se faz algum sentido aquilo que eu tô partilhando, se não faz, se tem gerado algum efeito em vocês. Então, o feedback de cada seguidor meu é muito especial, gente. Não é brincadeira, não tô falando isso pra ser, sabe, pra puxar saco, pra ser modesta. Não. É de verdade. O feedback de vocês conta muito pra mim, tá bom? Então não deixem de comentar, tanto aqui na live, vocês podem deixar sempre, né, os comentários aqui no chat. Vocês podem ir me escrevendo enquanto eu tô falando. Como também lá no YouTube, né, quando tiver a gravação disponível, comentem também para eu sentir, para eu saber o que vocês estão achando desses nossos momentos, tá bom? Antes de começar a travar a live, eu tava dizendo que às vezes a gente tem umas experiências com Deus, com Jesus, onde a gente sente, né, a presença muito forte do nosso paizinho, onde a gente sente realmente esse amor, o amor de Deus. E aí a gente às vezes fica com medo de perder isso, né? Será que é possível eu perder essa presença? Será que é possível eu... Será que tem algo que eu faça que eu possa interromper, que eu possa atrapalhar, que eu possa... Não sei, sabe? Realmente perder o caminho, né? Uma vez eu estive perdida e Jesus me resgatou. Será que agora, né, eu posso perder novamente? Eu às vezes me questionava sobre isso lá no passado e eu vi que talvez, não sei, porque na verdade eu achei que eu não sabia que eu estava me perdendo, né, do caminho, mas eu estava. E aí eu tive um resgate mesmo, sabe? Foi uma coisa muito bonita que aconteceu assim na minha vida. Eu tive realmente um resgate de Jesus. É... E aí eu fico pensando, né? Eu tive esse resgate uma vez, então eu sinto que esse amor não foi perdido, né? Ele me encontrou, ele me resgatou, ele me salvou. Então eu sinto que esse amor verdadeiro, o amor de Deus, gente, ele nunca se perde, sabe? Eu sinto que a gente pode ficar, a gente pode se esquecer desse amor, mas perder ele, a gente não perde. Só que, embora a gente não perca esse amor, eu acho que é impossível, porque Deus é o nosso Criador, Ele é a nossa fonte de existência, a nossa fonte de vida, né? Então, só que a gente pode passar uma vida inteira sem sentir este amor. Então, esta é a questão. O amor de Deus vai ser sempre presente na nossa vida. Ele não abre mão de mim, ele não abre mão de você. Deus não abre mão de nenhum de nós. Deus não abre mão de nenhum ser vivo. Nenhum ser vivo. Ele não esqueceu ninguém. Não há ninguém que esteja esquecido no coração de Deus. E não há ninguém que esteja esquecido no coração de Jesus. Não há nada capaz de nos separar do amor do nosso Criador. Porém, a gente pode passar uma vida toda sem sentir este amor, sem usufruir deste amor, e é o que acontece.
Então, tem momentos que nós estamos muito conectados ao amor de Deus, que nós estamos muito conectados à presença de Deus, que nós estamos realmente sentindo, né, a paternidade de Deus. E tem outros momentos que a gente se distancia disso. E aí a gente passa a viver uma vida sobrevivendo, a gente passa a viver uma vida de tristeza, a gente passa a viver uma vida angustiada, a gente passa a viver uma vida no ritmo do mundo, e aí a gente não usufrui daquilo que já é nosso. A gente não usufrui do melhor que possa existir, que é o amor de Deus, que é a presença do Senhor. Então, nós não há nada que possa nos separar do amor de Deus, mas nós precisamos buscar estar na presença deste amor. Tá travando de novo, gente? Rafael Lima compartilhou a live. Agradeço, querido. Obrigada por ter me enviado um buquê de flores. Gente, o Rafael Lima me enviou 4 buquês de flores. Que fofo. Obrigada, querido. Giovanni Damascena, um abraço, querido. Muito obrigada pela tua companhia. Amores, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que tá para vocês a conexão da internet? Hoje tá um pouquinho instável. Surpreendentemente, porque eu achei que esse horário não é um horário que as pessoas estão muito em live, então eu achei que seria mais tranquilo, mas parece que está travando um pouquinho. Então vocês me confirmam como é que tá a conexão aí? Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Tá travando? Como é que tá? Me deem aqui o feedback de vocês. O que Jesus está dizendo a você. Você não vai conseguir se ver com os olhos que ele te vê. A gente já não consegue hoje, gente. Mesmo a gente fazendo a nossa parte, muitas vezes a gente às vezes recebe os presentes, né, de Deus, e a gente fala, meu Deus, eu não consigo nem entender todas essas bênçãos. Mas às vezes a gente já tá num ponto de maturidade que a gente consegue aceitar. A gente não entende, mas a gente recebe, a gente aceita. Mas dependendo de como você tá, você não vai só não compreender, como você não vai nem querer aceitar. Você vai rejeitar, você fala, mano, tô mandando de volta, Jesus, não quero. Eu não quero. Eu sei mais do que você, Jesus. Você tá falando que eu mereço, mas é porque você é muito bonzinho, Jesus. Eu não mereço, eu sei mais do que você, tá? A gente ainda tem essa arrogância de achar que a gente sabe mais do que Deus, né? De que a gente sabe mais do que Jesus. E não, gente. Então, Jesus, conhecendo o nosso coração, conhecendo as nossas estruturas, ele nos dá à medida que a gente permite receber. Ele nos dá à medida que a gente se apronta para receber. Ai, que fofa! Que mensagem linda! Vou até tirar um print. Ai, ela diz, parece uma pluma essa moça, de tão delicada, mas ao mesmo tempo tem uma unção forte. Amém. Ai, que linda essa mensagem, Nai. Nossa, suas palavras, não sei, mas por alguma razão chegaram forte aqui, viu? Nossa, que coisa, né? Olha isso, às vezes tem umas coisas que as pessoas falam, é isso, né? É algo que é inspirado pelo Espírito Santo e aí bate de uma forma diferente. E achei foi algo novo isso, Nai. A questão, né? E olha só, então, vou aí pegar como exemplo para trazer para vocês, gente, até esse exemplo mesmo, sabe? Da força da delicadeza, né? A força da beleza, a força da sutileza. Esses dias eu fiz uma live falando sobre isso, sobre os detalhes, né? Sobre a beleza dos detalhes, sobre o quanto Deus fala conosco através das sutilezas, através dos detalhes.
E quantas vezes a gente deixa passar desapercebido coisas tão especiais porque a gente estava ali no automático, porque a gente está olhando só para aquilo que é grande e a gente não olha para o pequeno, a gente não olha para o simples e a gente perde coisas preciosas. E aí eu quero trazer o exemplo também dessa questão da beleza, da sutileza, da delicadeza, né? Nós estamos num mundo onde as mulheres estão tão masculinizadas, né? As mulheres estão sendo tão pressionadas, porque não é culpa nossa não, gente, não é. Isso tudo que a gente tem enfrentado, o ser humano, isso faz parte de algo muito maior, algo espiritual que é implantado neste mundo para que a gente fique com a mente confusa, para que a gente realmente perca o caminho e não consiga usufruir da presença de Deus. Isso não é culpa de seres humanos. O que a Priscila Alcântara está vivendo, por exemplo, não é culpa dela. Não, mas são brechas que infelizmente ela abriu, são mágoas, são ressentimentos, são feridas no coração dela que estão muito abertas e que forças maiores aproveitam dessas fraquezas para confundir, para destruir. Isso é triste. Se a gente olha para a verdade disso, a gente tem compaixão, a gente não vai apontar o dedo. A gente vai ter compaixão, a gente vai ver o quanto aquele coração está sangrando, está despedaçado, está cheio de dor. A gente vai querer ajudar, a gente vai querer abraçar. Eu gostaria de abraçar ela, gente. Eu gostaria de abraçar ela. Abraçar ela. Porque às vezes a gente tá tão quebrado que a gente fala assim, eu tô tão mal, que agora eu quero ser má. Porque eu tô tão mal dentro de mim que eu quero ser má, então. Todo mundo fala que eu sou isso, então eu vou ser isso mesmo. Todo mundo fala que eu tô desvirtuada, que eu tô desviada, que eu tô em pecado, que eu tô com Satanás. Então aí é que eu quero chocar, então vocês que as pessoas estão falando que eu sou. Gente, quem nunca fez isso? Filho rebelde. Mamãe falou que eu sou desobediente, então aí que eu vou ser mesmo. Você fala que eu sou briguenta, aí que eu vou ser mesmo. Você fala que eu sou estabanada, aí que eu vou ser mesmo. Quem não faz isso, gente? Tem momentos da nossa vida que a gente é assim. A gente ouve tanto falar em algo sobre nós que a gente começa a acreditar que aquilo é verdade. Você começa a levar como verdade absoluta aquilo que falaram de você, aquilo que fizeram de você. Mas aquilo que Deus vê de nós é completamente diferente daquilo que qualquer um fale de nós, pense de nós, veja a nós, inclusive nós mesmos. Graças a Deus, nós não somos aquilo que nós achamos ser, nós não somos aquilo que nós pensamos ser, nós somos aquilo que Deus vê, nós somos aquilo que Deus pensa a nosso respeito. E essa tem que ser a nossa jornada, de descobrir o que é então que Deus pensa a meu respeito. Quem é Deus? Como Deus pensa? Como Deus sente? Como Ele me vê? E isso, ela precisa buscar esta ajuda. Jesus não a abandonou, gente. Mas ela precisa querer ver. Por isso que eu tô dizendo, a gente precisa buscar conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus, buscar quais são os pensamentos de Deus a meu respeito. Eu preciso dar este passo, eu preciso aceitar. Olhem como as coisas se conversam. Deus, Ele está sempre virado, gente, para nós com os braços estendidos. Nós é quem estamos de costas a Ele. Vejam a história, a parábola do filho pródigo. Quando o filho resolve voltar para a casa do pai, o pai o recebe correndo, de braços abertos, com beijos, com um banquete. Gente, é assim que Deus nos vê. Deus nos espera com um banquete, com os braços abertos, cheio de amor. Só que às vezes a gente sente tanto medo de voltar para casa, a gente sente tanto medo de voltar aos braços do pai, que a gente prefere continuar caminhando de costas a Ele, por vergonha, por culpa. A gente permite que a mentira prevaleça na nossa mente, no nosso coração. A mentira de que nós não seremos aceitos por Deus. A mentira de que Deus nos repudia. A mentira de que Deus não nos aceitaria como nós estamos. Sendo que Deus
nos dá uma nova vestimenta se a gente simplesmente, de coração quebrantado, arrependido, volta a se virar a Ele. Porque essa decisão de se virar a Ele, de frente para Ele, é a decisão do arrependimento, que é: eu cansei, eu não quero mais isso para mim. Eu me rendo. Eis-me aqui, Jesus. Aí sim, gente. Aí Deus nos recebe com alegria, com amor. Amém, Lucas. Ele disse: você tem um grande chamado, não pare. Amém. Amém, gente. Eu ainda não sei, eu só compartilho aqui realmente aquilo que vem no meu coração, gente. Né, às vezes a gente fala, um chamado, uma coisa, parece que é uma coisa, né, grandiosa, parece que tem uma forma, tem um nome, né? Eu sei, assim, eu não sei ainda, talvez isso vá se revelando com o tempo, mas hoje eu só tô mesmo, isso tudo é só a minha partilha, gente, do que eu sinto no meu coração. Nem sei se isso que eu tô falando tá correto, mas é o que eu sinto, sabe? Eu não consigo imaginar um Deus que vai falar assim: não, você foi longe demais, afasta-se de mim porque você foi longe demais. Eu não consigo ver dessa forma, gente. Eu sinto que todo coração quebrantado, todo coração arrependido, todo coração envergonhado, todo coração culpado, todo coração manchado, sujo, uma vez que apresentado a Jesus, meu Deus, esse coração ele vai ser limpo com tanta alegria por Jesus, ele vai ser limpo com tanto amor por Jesus, ele vai ser um coração resgatado com tanta felicidade, mas tanta que a gente não consegue nem mensurar, a gente nem consegue entender mesmo, ultrapassa o entendimento humano, porque Deus é assim, gente, Jesus é assim. Ele nos ama de forma incondicional. Não é um amor humano, é algo além, é sobrenatural. É um amor extraordinário. É um amor que a gente deve, a cada dia, ter um impulso para compreender, inclusive. Para que a gente possa ser pessoas melhores, para que a gente possa ser pessoas que realmente traduzem, seja um reflexo de Cristo Jesus. É buscar este amor incondicional a cada novo dia. Isso é ser cristão de verdade. É ter empatia, é ter compaixão, é ter misericórdia, é ter compreensão. É buscar em Cristo Jesus a revelação de todas as coisas, de tudo aquilo que parece errado, de tudo aquilo que parece ruim. É buscar nele a compreensão das coisas, para que a gente tenha atitudes virtuosas, para que a gente tenha atitudes sábias, para que a gente ache com compreensão e não com julgamentos. Amém, Nai. Ela disse: eu sou professora de jovens e adolescentes e a nossa esperança são eles para a nossa nação. Eu creio nisso também. E eu tenho muita vontade de fazer algum trabalho com crianças, com adolescentes, com jovens. Embora eu sinta que para que haja uma mudança, né, nos jovens, nas crianças, a gente também tem que de alguma forma dar um suporte aos pais, porque as crianças elas têm como referência os pais. Então não adianta fazer um trabalho fora se ela chega dentro da casa dela e ela tem, né, pais que ensinam algo totalmente oposto, né? Então é complexo isso, né? Porque ao mesmo tempo que as crianças elas aprendem muito e elas são muito abertas ao novo, querendo ou não, a base delas é a família delas, são os pais, né? Os pais são os primeiros professores, são os primeiros amores, né? Então a menina se apaixona primeiro pelo pai, antes de, né? Por isso que muitas vezes a gente acaba até projetando a imagem dos nossos pais nos nossos cônjuges, né? Por quê? Porque a gente se apaixona primeiro, os homens pela mãe, as mulheres pelo pai. Então a gente precisa até descondicionar a nossa mente, precisa desse trabalho de autoconhecimento, né? Para que a gente rompa com essa estrutura que ficou em nós, essas raízes que estão em nós, no nosso inconsciente muitas vezes,
e que nos fazem reproduzir ali um comportamento que nem é o que a gente de fato gostaria, né? Então, ai, que Deus console e dê forças ao seu coração, Nai. Eu perdi meu avô, que foi como um pai para mim alguns anos atrás. Foi um momento de muita dor, mas foi também um momento onde eu mais fiz uma reviravolta assim na minha vida. Fui atrás, né, de fortalecer minha fé. Então, eu tenho certeza que Deus vai trazer forças ao seu coração, viu? Conte com o meu carinho, com o meu amor e ó, receba o meu abraço. Então, amores, a gente precisa romper com essas estruturas que são mentirosas. A gente precisa entender aquilo que tem nos aprisionado para que a gente não busque a liberdade naquilo que o mundo fala que é liberdade, mas que a gente busque a liberdade em Cristo Jesus. Que a gente busque a liberdade na essência do nosso coração. E a gente só consegue entender, compreender, enxergar a essência do nosso coração quando a gente começa essa busca a Deus. Quando a gente começa a querer conhecer o caráter de Deus, quando a gente começa a querer entender, sentir o coração, o que Deus tem no coração, né? O que Jesus carrega no coração, como Jesus pensava, como Jesus sentia, como Jesus pensava mesmo, como ele agia, né? Como era a vida de Jesus. Quando a gente começa a ter interesse por isso, a gente começa a dar passos em direção à verdadeira liberdade. Porque aquilo que a gente muitas vezes entende como liberdade, que é o que o mundo fala que é ser livre, na verdade é uma grande de uma escravidão. É um aprisionamento. Você troca coisas falsas por coisas mentirosas. Você acha que você está fazendo uma mudança que não está. Pelo contrário, você só está te deixando mais presa. Então, não tenho dúvidas de que você tem um chamado. Eu acho que esse chamado todos nós temos, né, gente? Que é isso, é buscar a revelação em Deus sobre as coisas, né? Sobre tudo aquilo que permeia a nossa vida, né? As nossas relações. E cada um de nós tem formas diferentes, né, de expressar essas compreensões que Deus dá a nós. Cada um de nós tem um jeitinho muito específico, muito único de compartilhar os presentes de Deus. Então, fico muito feliz, gente, em poder falar aqui com vocês, poder compartilhar tudo isso que eu carrego no meu coração, todos esses insights. E continuando, inclusive, amém, eu também creio. Tá bom, querido. Obrigada pela sua companhia até aqui, viu, Lu? Esté, teria como você falar de amizades, principalmente amizades que não são verdadeiras, na igreja? Com certeza, Nai. Mas a gente pode deixar para falar sobre esse assunto especificamente numa outra live, porque eu acho que pode ser uma live bem legal a gente falar sobre amizades. Porque, inclusive, é um ponto fraco meu. Eu já quase me perdi por conta das minhas amizades, gente. Aliás, a amizade pra mim é uma grande coisa, assim, é uma batalha pra mim, porque eu, como filha única, né, a minha vida praticamente toda, hoje eu tenho 28 anos, mas eu fui ter uma irmãzinha com 22 anos, né? 22. Então, assim, eu cresci sendo filha única, então eu sempre me apeguei muito, me apoiei muito nas minhas amizades. Eu sempre tive as minhas amizades como família. Então, eu muitas vezes tenho alguns apegos que não me fazem bem em relação a isso, sabe? Às vezes, pra mim, eu sempre valorizei muito mais, por exemplo, amizades do que um relacionamento a dois, né? Então, já tiveram momentos em que eu terminei relacionamentos por conta das minhas... Na verdade, eu acho que a maioria dos meus relacionamentos não deram certo por conta de amizades minhas, tá? Por eu dar mais atenção para as minhas amigas, ou pelo fato de eu ouvir mais as minhas amigas do que a pessoa com quem eu estava, ou por influências das minhas amigas. Olha, inclusive agora que eu tô parando pra pensar nisso. Todas as minhas... Nossa, meu estômago tá roncando, gente, de fome. Eu ainda não almocei. Então, assim, os meus relacionamentos todos foram meio que... Eu vejo que, assim, a minha fraqueza foram as minhas amizades. Eu não soube separar, não soube lidar muito, administrar muito essas duas relações, né?
E aí eu acabava sempre pendendo para dar mais valor às minhas amizades. Então, vamos conversar sobre isso em um outro momento. Infelizmente, dentro de igrejas, a gente tem muitas decepções, porque, gente, igreja é um hospital. Você não tá ali para você ser reabastecido. Você não tá ali para você ter, né, mais comunhão com Deus. Nós estamos ali como irmãos, mas estamos ali também buscando ajuda. Nós estamos ali, todo mundo que está dentro de uma igreja sabe da sua condição, sabe que não é perfeito, sabe que tem muitos desvios de caráter, no sentido de tem muito ego. Ai, desculpa, gente. Então, assim, gente, nós estamos na igreja, sim, buscando cura. Então, se você está num hospital, você pode fazer amizades dentro do hospital. Você faz amizade com as enfermeiras, você faz amizade com os médicos, você faz amizade com outros pacientes. Mas as amizades que você faz ali, você tem que ter consciência de que ali tá todo mundo no mesmo barco. Né? Você não vai ter expectativa de você. Você tá ali com um outro paciente. Você não vai começar a falar de saúde, sei lá, você não vai. Você sabe que ambos estão doentes. Então você entende que as suas expectativas em relação àquela amizade, àquela relação é diferente? Né? Você pode ter uma relação amigável com o médico, você pode ter uma relação amigável com a enfermeira, mas você vai saber que eles não são assim os seus confidentes. A sua relação com eles vai ser diferente da relação que você tem com alguém da sua família, por exemplo. Então a gente não deve, gente, achar que dentro da igreja vamos encontrar pessoas perfeitas, amizades perfeitas, relações perfeitas, porque todo mundo tá ali para ser transformado. Todo mundo tá ali com as suas doenças ali, ó, gritando. Então a gente precisa estar na igreja, tendo a consciência de que todos ali estão buscando ajuda, todos ali estão em tratamento, estão, né, buscando esta transformação, esta cura por Jesus. É Ele quem faz. Então ali são os nossos irmãos, são pessoas que a gente pode se apoiar no sentido de saber que estão com a gente nesta caminhada em direção a Jesus. São pessoas que podem nos lembrar de que o alvo é Jesus, mas não esperar que necessariamente vão ser pessoas totalmente genuínas, porque talvez não. Pessoas feridas ferem. Então talvez a pessoa esteja tão ferida que ela ainda não está pronta para ser um irmão que vai te dar o abraço, que vai te dar um ombro quando você precisa. Talvez essa pessoa nessa caminhada em direção a Jesus esteja mais cansada do que você. Talvez ela esteja com os dedos calejados, estejam com os dedos sangrando mais do que você. Então tá precisando mais de ajuda do que você até. Então você vai ser aquele que vai ajudar. Você vai ser aquele que vai dar o seu ombro amigo. Só que a ajuda, gente, não necessariamente vai ser estar perto, não necessariamente vai ser dar algo, não necessariamente vai ser dar uma palavra. Às vezes a ajuda é cada um ficar na sua, se afastar e falar, vamos focar em Jesus, cada um segue o seu caminho e cada um vai fazendo a sua parte, a distância. Às vezes a ajuda pode ser perto, às vezes a ajuda vai ser o silêncio, às vezes a ajuda vai ser a fala. Por isso que a gente precisa buscar a sabedoria em Cristo Jesus. Por isso que a gente precisa pedir orientação ao Espírito Santo de Deus, para que Ele nos direcione, para que Ele mostre e revele a nós o que a gente deve fazer, como a gente deve falar, quais devem ser as nossas posturas. Porque às vezes não é o que a gente está pensando que é. Ok? Então só queria ler para vocês aqui, gente. Tem um textinho aqui que é uma história, que diz assim, ó. Ai, que legal! Gente, vocês sabem que a Tiliana que fala isso? Ela fala assim que eu tenho o dom da comunicação, né? O dom da palavra. E aí às vezes eu falava, tia, mas como assim, né? O dom da palavra.
Porque, gente, é que nem eu tô falando, pra mim é tão espontâneo, sabe? Não é uma coisa que eu fico assim. Não é sobre performance, né? Então eu só vou falando, sabe? Aquilo que eu tô sentindo, aquilo que tá latente no meu coração, né? E, por exemplo, eu tô falando coisas aqui do meu coração e vocês estão, né, de uma certa forma, elogiando, né? E sabe, uma coisa assim que pra mim eu falo, nossa, mas por que será, né? Nossa, porque pra mim é tão natural, sabe? Não tem nada demais nisso tudo que eu tô falando. Mas aí escreveu aqui o Mateus, né? Esté, você realmente tem um dom de se comunicar. Isso vai muito além de estudo, preparo e treinamentos. Eu concordo, amor, eu concordo que aquilo que vem, todos nós, gente, temos habilidades, né? Temos talentos, que são dons, né, de Deus para nós, para que a gente possa servir a obra dele, para que a gente possa transbordar mais dele no mundo. Então, todos nós temos coisas em que temos mais facilidade, coisas que é assim, sabe, com uma leveza, com naturalidade, com espontaneidade, a gente vai falando, vai fluindo, vai brilhando. Por quê? Porque ele tem prazer, gente, ele tem prazer em nos ver felizes. E ele tem prazer que os nossos planos, né, quando alinhados aos dele, sejam bem sucedidos. Então, cada um de nós tem sim a nossa forma de expressar o amor de Deus, a fidelidade de Deus. Tem gente que é falando, tem gente que é dançando, tem gente que é pintando, tem gente que é fazendo massagem, tem gente que é curando, né? Tem gente que é pensando, tem gente que é criando coisas, tem gente que é servindo a outras pessoas de uma forma totalmente que nem parece que tá servindo. Tem gente que passa o dia inteiro no computador, né, sei lá, resolvendo coisas assim de tecnologia, dados, coisas que você fala, tá, mas como que eu tô servindo alguém? Como que eu tô fazendo a obra de Deus dessa forma? Você está, porque você está facilitando processos. E isso faz parte da glorificação do nome de Deus, porque isso está facilitando o caminho de pessoas, isso está facilitando processos de pessoas, isso está de alguma forma ajudando pessoas, entende? Então todos nós, gente, quando a gente dedica as nossas habilidades, os nossos talentos a Deus, ele faz com que a gente brilhe para a honra e glória do nome dele, porque ele tem prazer em nos ver brilhando, né, para levar o amor dele para as pessoas, para a gente lembrar que todos nós merecemos ser amados, todos nós merecemos amor, merecemos nos sentirmos, a gente merece se sentir amado e merecemos amar e lembrar as pessoas de que elas são amadas. Exatamente, ó, o próprio Mateus na Bíblia, né? Ele, ainda que cobrasse impostos, ele tinha uma habilidade sobre-humana de cálculo, perfeitamente. Exatamente isso. Ser luz para iluminar e sal para dar gosto. Perfeito. Ó, então deixa eu compartilhar aqui com vocês uma historinha que diz assim. O pai calma. Após 30 anos, meu pai... Uma história, tem um textinho, tá? Uma historinha, eu vou pegar um trechinho só, que diz assim. Após 30 anos, meu pai, hoje cristão, disse-me ao levarmos o meu irmão ao hospital. Vamos orar primeiro. O Espírito de Deus irá com você e o acompanhará durante todo o caminho. Tínhamos aprendido que a presença e o poder de Deus são a nossa única esperança. São a nossa única segurança. Segurança, tá? Moisés aprendeu uma lição parecida. Ele recebera uma tarefa bem difícil de Deus: tirar o povo do cativeiro no Egito e conduzi-lo à terra prometida. Mas o Senhor lhe garantiu: acompanharei você. Nossa jornada também envolve desafios, mas Deus nos garante sua presença. Jesus disse aos seus discípulos: estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Tá? Anotem aí, gente. Mateus 28, 20. Que nos lembra que Jesus prometeu a nós. Uma vez que a gente aceita Ele,
uma vez que a gente busca Ele, Ele estará conosco até o fim dos tempos. Ele caminhará conosco. Ele nos fará repousar em segurança. Ele aquietará os medos, as aflições do nosso coração. Quando a jornada parecer longa e árida, Senhor, ajude-me a lembrar que Tu estás comigo. Não há necessidade de temer o seu destino quando Jesus está ao seu lado. E aí, também em Êxodo, capítulo 3, Êxodo capítulo 3, versículo 7 a 12, que diz: O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então, amores, eu quero nesta live de hoje, a live ficará salva, vai estar disponível lá no YouTube, gente. Ainda ou hoje, final do dia, ou até amanhã, meio-dia, estará lá no YouTube disponível. Então, eu quero lembrar vocês disso. Uma vez que a gente busca a Deus, uma vez que a gente se volta, se vira e fica de frente a Jesus, é uma promessa dele a nós. Eu estarei contigo até o fim dos tempos. Durante toda a vida, eu estarei ao seu lado, eu estarei com você. Então, que a gente possa elevar a nossa confiança, que a gente possa descansar em Jesus, que a gente possa confiar de que tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente passa, até as nossas más escolhas, tudo isso faz parte do nosso processo de purificação, mas ainda assim, mesmo com escolhas erradas, mesmo com tropeços, mesmo com quedas, mesmo com dor, Jesus caminha conosco. E todas as vezes que a gente se voltar a Ele, que a gente pedir pela ajuda dEle, Ele estará pronto a nos ajudar. Ele estará conosco. Ele promete isso a nós. Ele jamais rejeitará um pedido sincero. Então, que a gente possa desenvolver a cada novo dia a confiança em Deus e que a gente possa usufruir da presença dEle, que a gente possa usufruir do amor dEle. Assim como diz no Salmo 90, que eu iniciei a live lendo, Salmo 90, versículo 14, que a gente possa cantar de alegria os nossos dias por estarmos usufruindo do amor, da presença de Deus. Que seja a nossa escolha diária, a cada instante, gente, nos voltarmos a Jesus. Porque a gente precisa ter essa escolha. Nós precisamos buscar por isso, nós precisamos ter a atitude de deixar esta caminhada que estávamos antes, de costas para Jesus, seguindo os nossos próprios caminhos, as nossas próprias vontades, dando espaço às mentiras, dando espaço às mágoas, dando espaço à culpa, aos ressentimentos. A gente precisa mudar de atitude, mudar a rota. E é parar, não descer ladeira abaixo. Sabe quando a gente faz alguma besteira, a gente fala, eu desci ladeira abaixo. Para, não precisa. Chega, para, stop. Mude a direção, mude seus passos. Apenas se vire e permita estar de frente ao Senhor. Permita estar de frente a Jesus, porque os olhos dele são olhos de misericórdia, são olhos de fogo, fogo que purifica, fogo que queima tudo aquilo que é passado e que gera nova vida. Então confie que os olhos de Jesus sobre você, sobre nós, são olhos de inesgotável amor, de misericórdia, de compaixão, de esperança, de vida eterna. Que a nossa escolha diária seja se voltar aos olhos dele.
que a gente possa usufruir disso, que a gente possa experimentar disso, cada vez com mais tempo, sabe? Às vezes a gente tem dificuldade até de olhar nos olhos daqueles que a gente gosta. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos daqueles que você ama e que você se permitiu usufruir dessa presença, usufruir desse momento, ficar nessa presença, de olho com olho? Se a gente já sente às vezes um desconforto de fazer isso com aqueles que a gente conhece, com aqueles que a gente ama, vocês já pararam para pensar como seria fazer isso diante da presença gloriosa, majestosa de Jesus? Talvez a gente sinta medo de fazer isso. Só que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente tem medo de olhar nos olhos de Jesus porque parece que a gente vai se deparar, porque os olhos de Jesus são transparentes. Sim, são puros. Então talvez a gente veja refletido todas as nossas culpas, todas as nossas mágoas, tudo aquilo de ruim que a gente carrega dentro de nós. A diferença é que a gente estará com esses medos todos, com essas culpas, com esses desconfortos internos ressaltados, aparentes, descobertos, mas ao olharmos, ao encararmos tudo isso e olharmos de frente a Jesus, Ele nos purifica de todas essas coisas. Ele nos lembra, ainda assim, com tudo isso, você continua sendo amada. Você continua sendo uma filha amada de Deus. Um filho amado de Deus. Você continua sendo minha e eu continuo sendo teu. Então, que percamos o medo de nos achegarmos a Jesus. Que assim seja e que assim é, eu creio. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um que passou aqui por essa live, que a gente possa sentir a presença de Jesus nesse dia, que a gente tenha coragem e a humildade de se voltar a Ele. Ok, amores? Um beijo, obrigada pela companhia de vocês, muito, muito, muito especial. Gostei dessa experiência também de ter feito live agora pelo dia. Nem sei quanto tempo de live. Deixa eu perguntar aqui pro Fê. Fê, você tá aqui na live? Só por conta da gravação da live. Vamos ver se o Fê tá aqui ainda. Deixa eu perguntar pra ele. Ah, o Fê tá aqui. Ok, Fê, tava te mandando um WhatsApp. Então tá, amores, um beijo. Essa live estará disponível no YouTube, tá? Aí assim que estiver disponível por lá, eu aviso lá nos meus stories do Instagram. Meu arroba é Esté, S-T de tatu, E de elefante, H, M de Maria, O-Y-A. Esté Moia, tudo junto. Camila Maiara, primeira vez. Ai, que fofa. Seja bem-vinda, amore. Quem sabe amanhã eu faço live de novo, gente. Se não, domingo estamos juntos às 9h30 da noite. Domingo, 9h30 da noite, estamos juntos em live devocional, uma live parecida com essa, mas às vezes tem surpresas.